Mudando de assunto, na semana passada a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou, com várias alterações, o projeto da reforma da Previdência. Pode rodar. No começo do mês, a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma da Previdência. Anunciada desde o final do ano passado, esta reforma vem encontrando resistência por parte da população e também dos políticos, inclusive da bancada aliada. O texto acabou fazendo uma série de concessões para assim poder ter a sua aprovação. Mas quais são as mudanças? E quem serão os principais atingidos? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Estamos recebendo para conversar sobre esse assunto, sempre querida, e à nossa disposição, ainda bem, né? Doutora Maria Faioc, bem-vinda. Obrigada, eu vou falar no ar, que hoje você tá linda. Obrigada, amor. Estamos, né? Porque olha só a elegância, né? Obrigada, eu tô tentando. Parabéns, viu? Já te falei isso. Muito alface, água de batata. Mas tá chegando num resultado, tá saudável, tá lindíssima, tá isso ótimo. Que importa, né, amor? Bom, vamos falar da reforma da Previdência, que tá deixando muita gente de cabelo em pé, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, mas a novidade é que passou pela Câmara, né? Passou, na verdade, pela comissão, né? E agora vai para votação. Então, gente, agora a coisa tá realmente séria. Será que vai ter mais alguma mudança? Porque o texto já sofreu algumas alterações, Acho muito difícil, porque como já foi aprovado pela comissão, agora vai para votação. Agora cabe, né, ao governo e aos parlamentares aprovarem ou não. Mas se tiver mais alguma sugestão da Câmara, volta para a comissão? Exato, podem não aprovar, aí volta, aí se modifica, discute novamente, comissão, todo aquele trâmite. Mas agora ele já foi aprovado o texto final e agora isso vai para votação. E tem uma tendência de aprovação? Então, o governo... Os deputados estão todas essas modificações que a gente veio falando, né, todo mundo, nossa, antes o pedágio era assim, depois agora é assado e tudo mais, todas essas modificações foi tudo fruto de negociações entre o governo e deputados para que o governo conseguisse a numeração correta de votos para aprovação. O governo precisa de no mínimo 308 votos. Né? E o governo estima que ele já deve ter aí os seus 320. Então, realmente já está se tornando uma realidade isso. E a gente vai ter que começar a se conformar com a situação. Por isso, agora, saber o que foi aprovado finalmente, né? Para as pessoas se programarem. Porque tem muita gente que estava esperando, estava aguardando. E aí, o que eu faço agora? Muito então, agora, né? realmente, a coisa está muito mais concreta do que estava antes. Então, vamos colocar alguns pontos, a gente vai explicando. Claro que não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas a gente vai explicando o que atinge a maioria das pessoas, aos pouquinhos, tentar fazer de uma forma bem didática. De regra geral, como funciona hoje e como vai passar a funcionar. Isso quando a gente fala em tempo de contribuição, idade mínima, o que vai mudar? Para começar, hoje no Brasil, a regra que está valendo hoje, a gente tem 2 tipos de aposentadoria, que são as mais aposentadorias por contribuição, tirando, claro, a aposentadoria lá por invalidez. Hoje existe a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem tem que ter 35 anos de contribuição, ou seja, de pagamentos para a Previdência, a mulher 30 anos, tá? Não existe uma idade mínima, mas tem o fator previdenciário. A outra modalidade, que é muito a mais comum no Brasil, é a aposentadoria por idade, onde o homem tem que ter 65 anos de idade, a mulher 60 e no mínimo de 15 anos de contribuição. O que eles vão fazer? Eles vão acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. E essa aposentadoria vai virar uma única aposentadoria por idade. Todo mundo vai ter que ter uma idade mínima. Né? Mas também tem um tempo de contribuição. Também tem um tempo de contribuição. Mínimo. Como vai ser essa idade mínima? Segundo a reforma, né, a última alteração do texto, homens vão ter que ter 65 anos de idade no mínimo. Flexibilizaram para as mulheres. Exatamente. Né? E as mulheres flexibilizaram para 62 anos. Que inicialmente era 65 para todo mundo. Só que qual que é o problema? O problema é que esse tempo de contribuição mínimo, que antes era de 15 anos na aposentadoria por idade, vai aumentar para 25 anos. Então, por que a gente fala que isso está privilegiando, por exemplo, as mulheres de alta renda? Porque são as mulheres que trabalham mais tempo, que conseguem bons empregos, com bons salários, né? Porque a maioria das mulheres, né, que a maioria do Brasil de baixa renda, ganham salário mínimo, acabam tendo que pagar menos tempo, acabam pagando
por elas mesmas, compram o carnezinho, pagam por conta para ter o direito a uma aposentadoria, né? Geralmente essas mulheres não têm emprego formal, às vezes são donas de casa, então isso vai dificultar muito. Então isso realmente vai privilegiar as mulheres de maior renda e as mulheres com profissão, com cargos melhores do que aquelas que ganham menos, infelizmente. Então essa é uma das coisas que vai criar uma grande injustiça, vai ficar muito mais difícil para a mulher se aposentar, isso é óbvio. E aí, quem é jovem, por exemplo, né, hoje, uma dona de casa que está ali na faixa dos seus 30 e poucos anos, 40 anos, essa mulher já tem que começar a se programar hoje. É melhor começar a se preocupar com isso, sim. Porque antes a gente já orientava, olha, quando você chegar na faixa dos 50 anos de idade, aí se preocupe em começar a pagar o INSS para você se aposentar lá para frente, por idade e tudo mais. Hoje não. Hoje a gente já tem que dar essa orientação isso, né? Muito mais cedo, porque quando chegar lá na frente vai precisar dos 25 anos. Então, além do tempo, além da idade, tudo isso se estendendo cada vez mais, a gente tem também uma mudança na regra, né, do cálculo. Do cálculo. Que também vai reduzir valor. Então, o que acontece? Como que é hoje, né, na aposentadoria por idade? O INSS, ele pega as maiores contribuições, que é 80% das maiores contribuições, tira uma média, né, que é uma média melhor, porque exclui os menores. Então, dessa média era 70%, né, mais 1% para não trabalhado. Tá. O que eles vão fazer? Podendo não vai chegar ter mais em 100%. Exatamente, 100%. O que eles vão fazer? Agora não vai ser assim, mais assim, vai ser uma média total. Então vai pegar todos os salários. Então, se você tem salários ruins no seu início profissional, que você começou a pagar pouquinho, ou um carnê de valor menor, ou você tinha um salário numa empresa você vai ser gongado lá na frente. Você vai ser gongado lá na frente. Então, isso também vai prejudicar. Então, as orientações é para quem vai começar a recolher, para quem está em atividade, né, atividade remunerada e pensa numa aposentadoria, vai ser também manter uma média, porque não vai poder mais contar com essa exclusão. Então, vai também diminuir bastante isso. Então, a gente tem que... Tudo vai mudar, vai afetar muito. Mas não é pouco, vai afetar muito mesmo. Será que vai ter gente não querendo registro em carteira quando tiver com um emprego, aquele famoso emprego de transição, que está trabalhando aqui, ganhando pouquinho para pagar as contas e de repente querer cair na informalidade para não ter esse valor registrado na carteira, já pensando numa aposentadoria? Muita gente, infelizmente, está pensando nisso, já está começando a fazer isso e partindo para a previdência privada. Né? Tanto que tem já informações que está tendo um boom na previdência privada, muita gente procurando, né, já se resguardar aí, fazendo recolhimentos com a previdência privada para garantir o futuro, porque as pessoas estão meio desacreditadas na previdência. Lembrando também, para ninguém se desesperar, principalmente aquelas pessoas que já pagaram bastante tempo, já têm as suas contribuições, vai ter uma regra de transição. Né? Vai ter um período aí para as pessoas se adaptarem, para as pessoas chegarem nos recolhimentos necessários para uma aposentadoria. E o que está sendo falado sobre a regra de transição? Então, a regra de transição, antes, né, da proposta inicial do governo, o que eles queriam? Sobre o que faltasse. Então, por exemplo, a lei mudou hoje. Então, mudou hoje, está faltando 10 anos para me aposentar. O governo queria que essa pessoa trabalhasse esses 10 anos, mas pagasse também um pedágio de 50%, ou seja, trabalhasse 10 mais 5. No texto que foi aprovado na comissão, esse pedágio diminuiu para 30%. Então, no mesmo exemplo, faltam 10 anos para eu me aposentar. Você tem que trabalhar os 10 anos mais 30%, mais 3. Então, você trabalharia 13. Então, vai diminuir, melhorou. Só que, além disso, aí tem a pegadinha, que eu falo, nada vem de mão beijada e de graça. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê as notícias, achando que fulano é herói, que fulano é bom, nossa, tá lutando pelo direito do trabalhador, tem que tomar cuidado. Porque, atrelado a isso, também vai ter uma tabela progressiva de idade, que vai começar nesse ano aos 53. Se eu não me engano, a gente tem uma arte sobre isso. Tem a tabelinha, até queria entender, porque imagino que vai ter um limite de idade para você pagar esse pedágio, ou um limite de tempo de contribuição. Sim, vai. As pessoas até não sei quantos anos entram na regra do pedágio. Essa tabelinha ela vai começar com 53 anos, né? E vai até atingir a idade máxima, né? Mínima. Volta para entender a história do pedágio, quem é que entra nessa? Exatamente, então aquela que a gente falou, a pegadinha, olha que beleza, diminuíram o pedágio para 30% sobre o que faltar para a aposentadoria. Mas além disso, vai ter que cumprir também
aliado a isso, essa tabela. Ou seja, por exemplo, a lei sendo aprovada esse ano, a idade mínima vai ser de 53 anos. Para pagar o pedágio. Para pagar esse pedágio. Quem está com 52 né? já está fora. Então, já vai para a regra normal. Vai aumentando, né? De acordo com essa tabela, até chegar aos 62 anos, no caso das mulheres. Então, a gente tem que tomar um super cuidado para não achar que o negócio é uma gracinha, né? Nossa, que bom, diminuímos de 50% o pedágio para 30%. Mas, em contrapartida, vamos ter também que ter uma idade mais avançada para se aposentar. Entendi. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente agora, Rê, que a gente está num divisor de águas, né? Todas as regras que a gente conhecia de aposentadoria, tudo isso vai mudar e muito. E a gente vai passar aí por uns longos anos de uma transição gigantesca, onde muita gente vai ter direito adquirido, muita gente não vai ter que pagar pedágio. Acho que vai ter muita gente na gente... justiça, hein? Então, isso é preocupante. Ontem eu obtive uma informação, por exemplo, do pessoal, que a gente já falou aqui também, do Pente Fino, o pessoal que está sendo convocado. Só em São Paulo, mais de 1.300.000 ações foram distribuídas por causa disso. Então, quer dizer, onde nós vamos parar? E a gente sabe que o judiciário está abarrotado, está sem verba, né? Quem atua vai aqui, ó, pode ir no juizado da Minas Paulista. Quando vai demorar, né? Não tem nada, quer dizer, a gente vai passar por uns longos anos bem complicados. Então, assim, dica, gente, organiza a documentação, deixa a carteira de trabalho muito bem ali organizada, guardadinha, verifica o seu cadastro no INSS se ele está correto, se não está correto, vá atrás das empresas, já deixe tudo organizado, porque se aposentar vai ficar bem muito mais difícil complicado, a muito partir mais de agora. difícil e bem menos vantajoso. Né? Agora, tem outras mudanças em outras situações também, como, por exemplo, a pensão por morte, né? Pensão por morte, aí, isso daí eu acho que é cravar a faca nas costas dos viúvos e dar a cartada final. Né? Porque, assim, como é hoje? Hoje é 100% da aposentadoria que o segurado falecido recebia. Ou, se ele não era aposentado, calcula-se como se ele fosse aposentado por invalidez, e a viúva e os dependentes recebiam 100%. O que foi aprovado? Isso vai cair para 50%, metade. Além de cair para 50%, eles vão dar 10% para cada dependente. Então, por exemplo, a esposa mais um filho vai receber mais 20%, vai receber 70%. Ah, tá. Porque são Conta dois. Ela é também. 10 por dependente. Isso. Tá. Então, assim, quer dizer, então, conta já a viúva. vai... Eu achei que os 50% já era a parte dela. Não. Já vai cair. Entendi. Quer dizer, já vai cair aí muito a renda dessa família. Entendi. Fora isso, que é o pior, eu acho, que eles vão... Você não vai poder acumular aposentadoria com pensão acima de 2 salários mínimos. Então, por exemplo, se você é aposentada, recebe um salário mínimo, seu marido é aposentado, ele recebe um salário mínimo, ele falece, aí você vai poder ficar com a pensão dele, porque é um salário mínimo seu. Você já vai ter corte. Não vai ter corte, e aí você tem que optar pelo benefício maior. Então, por exemplo, você ganha um salário, teu marido ganha um salário e meio e ele faleceu, você vai ter que abrir mão do seu e ficar com um salário e meio ao invés de ficar com 2. Gente. Quer dizer, já vai dar problema, porque, por exemplo, isso aí vai gerar ação na justiça, claro. Você concorda? Claro. Esse caso específico. Porque seria mais fácil ela abrir mão do meio salário que ele recebe a mais, ficar com o dele e o dela receber 2 salários mínimos, que é o limite. Se pudesse, né, tivesse o teto, não tem que escolher por uma ou por outra. Isso, Regiane, muito injusto, porque você pensa o seguinte, né? Um casal, uma mulher, o marido com os filhos, o marido trabalha registrado, bonitinho, paga um horror de INSS, que a gente sabe que hoje é uma pancada pagar a contribuição previdenciária, tanto para o patrão como para o empregado, é muito caro, então ele já paga alto. Aí a mulher também, ela trabalha fora, tem todas aquelas coisas, também paga alto, uma pancada de INSS. Faltou um, o outro vai ficar sem receber, por quê? Porque paga bastante INSS, ou seja, o valor da pensão vai ser elevado, não vai poder ser acumulado. Quer dizer, para onde vai esse dinheiro? Se a gente parar para pensar, vamos pegar essa mesma situação que você falou aí, né? O casal, os dois estão aposentados, mas os dois continuam trabalhando e contribuindo, porque não dá para aposentar e achar que a vida está ganha. O INSS também vai ser infelizmente. Então, assim, não vai ter a renda da pessoa que estava trabalhando, não, faleceu,
E ainda vai ser cortado o benefício que ela recebia. Exatamente. Isso que você falou, esse exemplo, é uma realidade da família brasileira. Mas onde as pessoas se aposentam, continuam trabalhando, não dá pra não trabalhar. E depende de todas essas rendas. A do trabalho, que ele está na ativa, a da aposentadoria, a da mulher. Então, quer dizer, não vai ter a do trabalho da ativa, porque obviamente não vai ter da pensão. Não vai ter a pensão. Pois é. E o dinheiro todo continua indo para os cofres do governo. Você concorda comigo? Quer dizer, então assim, gente, realmente revoltante tudo que está acontecendo. E o benefício de prestação continuada? Então, o LOAS, que a gente sempre fala, LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Foi uma lei criada para falar sobre assistência social. Nessa lei constam os benefícios de amparos assistencial, tanto para o idoso como para o portador de deficiência. Como funciona hoje? O idoso com 65 anos ou mais, ou o portador de deficiência psíquica ou motora, desde que sejam considerados pessoas de baixa renda, que a renda por pessoa da família não seja superior a 25% do salário mínimo, essas pessoas têm direito a esse benefício. O que vai mudar com a reforma da Previdência? Não muda nada para quem é portador de deficiência, mas para quem é idoso, a idade vai subir para 68 anos. Quer dizer, se já é difícil para uma pessoa idosa, carente, se manter, você imagina agora ter que esperar mais 3 anos. Esperar até os 60. A gente já achava a idade elevada de 65. Agora vai ter que esperar até os 68. Então, assim, gente... Tá apertando para todo mundo, né? Tá apertando para todo mundo. Os professores, mudou alguma coisa? Professor mudou, professor subiu a idade, né? Vai ter uma idade mínima de 60 anos, continua os 25 anos de contribuição, mas, né, vai ter que aumentar aí o tempo, a espera, né? Não vai ser os 65 anos de idade, mas vai ter 60 anos no mínimo de idade para poder se aposentar. Também eu acho complicado, porque quem é professor sabe, hein? É desgastante, né? Dar aula, criança, adolescente. Hoje, com o sistema público, né, de educação, onde o professor não é respeitado em sala de aula, corre risco de vida muitas vezes, agressões. Eu conheço bastante professores que sofrem com isso. Então, complicado. Servidores públicos, a gente tem várias categorias e eles estão... É aí que o calo está apertando, né? Tem muita briga acontecendo. Servidor público, o que eles estipularam? Quem entrou no sistema, quem foi concursado, começou a trabalhar até 2003, vai manter. Eu acho que é meio, né? Eu acho injusto, porque se a gente não vai ter esse privilégio, vai manter a integralidade do salário e inclusive da ativa. Então, por exemplo, é um servidor que ganha, sei lá, 15 mil reais por mês, se ele entrou até 2003, ele vai poder manter esse benefício aí da aposentadoria integral, tá? Agora, se ele entrou de 2003 em diante, ele vai ter que ter as regras também como o trabalhador comum, o trabalhador aí que paga o INSS da iniciativa privada. Vai ter que também ter lá o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima também de 65 anos para homem e 62 para mulher. Então, isso daí deu uma melhorada. O que eu não consegui entender, porque que eles, né, colocaram aí 2003 e quem entrou no serviço público até 2003, beleza, e quem entrou depois de 2003, não. Aí tem a regra nova. Então, isso também vai gerar muita ação na justiça. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas essas mudanças podem criar um caos no nosso judiciário. E a gente já sabe que o nosso judiciário não está muito bem, então agora piora, né, Rê? Pra gente finalizar, tem uma notícia que está no jornal de hoje. Isso. Falando a respeito, a gente já falou sobre isso aqui no programa, né? A gente sempre na frente, você vê? Vanguardista, como sempre. 2 empregos podem dar um benefício maior. Explica melhor pra a gente também tem a matéria para o pessoal de casa entender. A gente também depois tem uma telinha explicando como é que funciona. O que acontece? Se a pessoa tem 2 empregos, né? Ela trabalha em um emprego, de repente ela arrumou outro trabalho. Se o primeiro emprego é mais tempo, porque ela está há mais tempo, e o segundo ela está há menos tempo, mas ela recolhe da mesma forma. Por exemplo, igual no nosso exemplo. Ela ganha R$1.000 na primeira atividade, que ela está há 35 anos trabalhando nisso. Na segunda atividade, ela ficou 15 anos trabalhando, ganha 1.000. O certo seria somar 1.000 mais 1.000 na hora de fazer a conta do cálculo da aposentadoria. Na telinha seguinte, olha como é que o INSS faz. A segunda atividade, aqueles 1.000... hoje. Os 1.000 viram R$428,50. Quer dizer, a soma
vai dar 1.428. Tá. E deveria dar 2.000, porque não está saindo do meu bolso a contribuição previdenciária sobre os 2.000. Sem dúvida. Só que na hora de retornar no cálculo da minha aposentadoria, retornava dessa forma absurda. E isso a gente explicou já aqui, para quem tem 2 atividades, tem 2 empregos, e agora a Justiça confirmou isso, que quem tem aí 2 atividades pode procurar um advogado, entrar na Justiça, vai ser na integralidade, porque então dá para pedir essa revisão aí. Tá. E isso acontece muito com quem é médico, enfermeiro, não, professor, têm jornalista, pessoal que trabalha em rádio, TV, todo mundo geralmente tem essas 2 atividades. Exatamente, tá bom. É uma boa notícia pra gente dá pra ganhar um uma sequência. Não, é que comparada com tanta notícia ruim que a gente passou, tem um alívio no final, né? Bom, vamos aguardar, porque ainda não está batido o martelo, ainda não estão valendo as novas regras, é importante a gente dizer, mas as mudanças estão aí tramitando e elas devem acontecer num prazo mais curto do que a gente imaginou. E com mais porque certeza, o governo está querendo acelerar o negócio. E com mais certeza, porque já foi aprovado na comissão e agora vai para o Congresso. Tá certo. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, a doutora Maria Faiocchi, advogada, especialista em direito previdenciário. Vou deixar também aqui o telefone do INSS, que é o 135, para qualquer dúvida. O site é o inss.gov.br ou o previdência.gov.br. Para fazer contato com a doutora Maria Faiocchi, pode ir lá no Face SOS Previdência. Vamos lá, no Instagram também. Instagram também. @SOS Previdência. Obrigada, linda, obrigada. Linda de novo. Ótimo final de semana, pra viu? você também. A gente se vê numa próxima aqui. E espero que logo.